Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lado a lado comigo hoje, a enfermeira oncológica Camila Oliva Zanotto Alfieri. A Camila está aqui hoje para um bate-papo sobre essa profissão tão difícil que ela escolheu, mas que exerce há 16 anos com muita competência e carinho. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Mirna, mais uma vez pelo convite e obrigada pela apresentação aí, porque realmente é verdade, é muito amor e carinho para fazer o que a gente faz. Eu sei. Camila, você tem aí 16 anos de experiência, né, na enfermagem oncológica, muita experiência com quimioterapia, imunologia e com pacientes que estão passando numa fase muito delicada da vida. É complicado, né? Eu costumo dizer, Mirna, que não somos nós que escolhemos a oncologia, é a oncologia que escolhe a gente. E eu acredito que justamente pela oncologia escolher a gente, é que nós temos que tomar muito mais cuidado quando a gente vai tratar desses pacientes, porque a medicina, claro que isso hoje a gente já vê uma mudança, mas a área da medicina, quando a gente estudou lá atrás, inclusive nós estudamos para cuidar de diagnósticos, mas as pessoas elas não são diagnósticos, elas são pessoas com histórias de vida e que estão com um diagnóstico de câncer, né, no nosso caso aqui. E aí, quando você lembra disso, você fica mais aberta para entender os sofrimentos que essas pessoas estão passando. E aí eu acredito que é mais eficaz o tratamento, porque você trata não só o sofrimento biológico do paciente, mas você trata o sofrimento em todas as esferas, que é o que a gente chama aí de dor total. O que é a dor total? É o sofrimento biológico, realmente o físico, o sofrimento emocional que essa pessoa e essa família vai enfrentar, o sofrimento social, porque sim, a sociedade vê essa paciente de um jeito diferente, e às vezes até o sofrimento religioso, porque às vezes eles relacionam ao fato de não terem feito alguma coisa dentro da religião e ter o diagnóstico. Então você tem que fazer toda essa abordagem para conseguir um tratamento mais eficaz aí para o paciente. Tipo um sentimento de culpa? Isso, na verdade é um sentimento de culpa. Eu vou citar uma história aqui. Uma vez uma paciente, ela fazia parte de uma religião X, e aí ela foi diagnosticada com câncer de mama e ela tinha um cabelo muito grande antes desse diagnóstico. Ela passou por dificuldades financeiras e ela cortou esse cabelo para poder fazer renda ali para as filhas, enfim. Só que a religião dela não permitia esse corte de cabelo. E aí logo depois que ela fez esse corte de cabelo, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E aí ela, poxa vida, além do peso do diagnóstico, ela tinha a culpa de que ela estava sendo punida pelo fato de ter cortado aquele cabelo. Então você imagina como que você faz uma abordagem de uma paciente dessa, além de você tratar toda a parte que vem com o diagnóstico, porque vem mudança física, vem mudança hormonal, vem mudanças, né, estéticas, vem diversas mudanças ali, adequações que precisam ser feitas, mas ainda você ter que lidar com essa parte, né? E se você não cuida disso, você não está tratando o paciente como um todo, e aí você não está fazendo seu trabalho direito. Essa parte de lidar com as emoções deve ser uma das mais difíceis, né, Camila? Eu acredito que é a mais difícil, Mirna, sabe por quê? Porque também nós somos seres humanos, né? Então, como nós somos seres humanos, a gente tem que olhar para aquela pessoa como um ser humano e mais do que ainda imaginar que era você que poderia estar sentado ali ou alguém da sua família. Porque a gente não sabe, Mirna, quando que vai ser. Então, a gente, por exemplo, Outubro Rosa, que passou agora, eu vou te dar um exemplo. A Sociedade Brasileira de Mastologia fala que 1 em cada 8 mulheres vai ter o câncer de mama até o final da vida. Então a gente não sabe quem que é essa uma das 8 mulheres. Aí, né, pela natureza. E agora, para o Novembro Azul, eles falam que o quê? 1 a cada 7 homens. Então nós somos homens, somos mulheres e então a gente está dentro dessa estatística. Então acho que a gente tem que pensar sempre por esse lado, né? E aí eu costumo dizer que tem uma diferença que a gente precisa entender, que isso é muito importante, pessoal. Entendam essa diferença, porque eu acho que ela não é só para cuidar dos pacientes, é uma diferença para a vida. A diferença da empatia e da compaixão.
A empatia é quando você olha para o problema do outro, você reconhece o problema do outro, você vai ajudá-lo. Só que você acha que aquele problema é tão forte, tão pesado, que você traz aquele problema para você. Ele não é seu, ele é do outro. Você tem que reconhecer. A compaixão já é diferente. Você olha o problema do outro, você reconhece, você ajuda até onde você pode ir, mas você sabe que aquele sofrimento pertence àquela pessoa, porque você também tem os seus sofrimentos. É isso que eu ia perguntar para você, né? Como é que é, né, depois de um dia de trabalho, num ambiente assim, difícil, né, de lidar, como eu falei no comecinho do programa, chegar em casa e conseguir desligar de todo esse período de trabalho difícil e se dedicar à sua família. Sim. Mirna, é claro que assim, né, no começo da minha carreira eu só agia com compaixão. Acho que até compaixão excessiva, porque eu não tinha escolhido fazer oncologia. Eu acabei minha faculdade e fui fazer uma pós-graduação em neonatologia, para cuidar de bebê prematuro. E aí um dia me colocaram no setor de quimioterapia infantil, e aí para cobrir, né, porque tem muito isso na área da saúde, a gente cobrir plantão, enfim. E era para ser só uma semana, e essa semana foi virando, e eu chegava em casa chorando todo dia, porque eu não sabia reconhecer que aquele sofrimento não vinha para mim. E aí eu lembro que eu era recém-formada, minha mãe inclusive falou assim para mim: se é para você chegar chorando em casa todo dia, para de trabalhar desse jeito. Até que um dia uma mãe chegou em mim, no dia que eu cheguei no plantão, ela falou assim: olha, ainda bem que você chegou. Eu falei assim: ainda bem que eu cheguei? Ela falou: porque meu filho não tá deixando nenhuma outra enfermeira aplicar a medicação nele. Ele falou que é só aquela tia que tem um negocinho na cabeça. Eu falei: meu Deus, eu não tenho nada na cabeça. Eu falei: mas vamos lá, porque a gente sabe que é a imaginação das crianças, né? E aí eu fui, no momento que eu entrei naquele quarto, que eu vi o sorriso daquela criança, e eu fiz aquela medicação que realmente eu sabia que era benéfico para ele, eu entendi qual era o meu papel ali dentro da oncologia. E aí os anos foram se passando, as histórias foram acontecendo, e eu fui aprendendo a lidar com isso para poder conseguir chegar na minha casa e saber separar, né? Então hoje eu sei exatamente essa diferença da empatia, da compaixão, mas mais do que isso, Mirna, eu sei qual que é o meu sagrado. Sabe por quê? Isso é um assunto que as pessoas pouco falam, mas a gente tem que abordar, eu abordo muito isso com meus pacientes. O que é importante para você? O que é importante para você agora, nesse momento? O que te faz feliz? Isso pode ser desde pisar na grama até fazer uma viagem, uma comida. Quando você reconhece os seus sagrados, você consegue recuperar a sua energia para um outro dia de atendimento através de você praticar esses seus sagrados. Então é assim que eu faço, né? Então eu adoro, por exemplo, tomar banho ouvindo música, né? Então no final de semana eu me permito ficar sentada no sofá fazendo nada. Então são coisas que a gente vai fazendo para conseguir lidar com o outro dia, porque nesse dia, por exemplo, foram 12 atendimentos. Amanhã vão ser 12 atendimentos totalmente diferentes. E se você não tá bem, você não consegue prestar o melhor atendimento para o paciente. Atender bem também, né? E Camila, o que a gente pode ou não pode falar para um paciente de câncer, né? Para um paciente oncológico? Porque eu sei que você, como enfermeira, deve ter algumas técnicas, né? E para nós, enquanto familiares ou amigos, é uma situação difícil quando a gente encontra um amigo, um familiar e que está passando por essa fase e a gente não sabe o que falar. O que a gente pode falar ou não falar para um paciente de câncer? Tá. Eu acho que antes da gente pensar o que pode ser falado ou não falado, Mirna, a gente tem que lembrar muito, não só quem é da área da saúde, mas principalmente toda a rede de apoio desse paciente, os amigos, enfim, os familiares, que é isso que você falou, que aquela pessoa, por exemplo, a Dona Maria e o seu João, ela continua sendo a Dona Maria e o seu João. Não é porque ela está com aquele diagnóstico que ela vai deixar de ser, por exemplo, a sua amiga que fazia diversas atividades com você, que se vocês se encontravam na academia, enfim, essas variações.
Ela apenas vai ter que fazer uma modificação, mas ela continua na essência dela sendo a mesma pessoa. E mais ainda, toda vez que esse paciente recebe um diagnóstico de câncer, eles se fortalecem mais nessas essências, eles mudam alguns valores na vida dele, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, porque é muito comum a gente olhar o paciente, ele ficou careca, ele tá mais emagrecido, a gente olhar com um olhar de pena. Não, a gente não pode ter esse olhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Principalmente essas pessoas que estão ali. E esse paciente, ele mesmo vai mostrar para vocês até onde pode ir. Porque a partir do momento que você olha para ele sendo ele mesmo, independente daquela aparência que ele tá naquele momento, ele vai falar para você se ele vai precisar de ajuda ou não. Então, às vezes, a gente tem que primeiro escutar mais, para depois saber aonde que a gente vai. Então, eu vou dar um exemplo. Estamos no supermercado, andando no supermercado, e eu encontro aquela amiga que sempre foi amiga, mas que se distanciou, mas o sentimento de amizade continuou mesmo. E você dá de cara com ela e ela tá lá fazendo compra igual você, carregando carrinho igual você. Só que a diferença é que ela tá com um lenço na cabeça. Não vamos olhar para esse lenço na cabeça. Vamos olhar para ela. Então, oi, tudo bem? Não, a gente não precisa perguntar. Porque se ela quiser contar, ela mesma já vai contar. Então, você vai perguntar para ela o que você perguntaria num encontro normal, né? Como tá sua filha, não sei o que, o seu trabalho, né? Nunca a doença. Porque quando você começa essa abordagem, ela mesma vai falar para você. Porque ela já tá se assumindo. Se ela tá na rua desse jeito, é porque ela se assume assim. Só que ela não se vê essa pessoa que é definida pelo diagnóstico. Então, a gente não pode focar pela doença, né? Então, vamos supor que seja alguém da família, que daí é uma pessoa mais próxima. Recebeu o diagnóstico, você ficou sabendo, é uma pessoa que você tem contato da família, que vai sempre na sua casa, continua com a mesma rotina, não muda nada. E quando você estiver em contato com ela, fale para essa pessoa, eu estou aqui para o que você precisar. Pronto. Se disponibilizar, né? Exatamente, né? Seja colo, seja atenção e não seja perguntas. Não seja questionamentos, né? E aí eu acho que você perguntou de não falar para o paciente. Eu acho que isso ninguém tem que falar, nem a pessoal da área da saúde e nem quem está ao redor do paciente, né? Para começar, a gente tem muito isso, você vai vencer essa doença. Não é para falar? Não é para falar. Sabe por quê? Quando você fala em vencer, você está remetendo a pessoa, quem vence é porque está travando uma luta, uma guerra, na verdade. E a gente não tem essa luta, não é uma luta da pessoa contra o diagnóstico. Sabe por quê? Vamos supor que essa pessoa faça todo o tratamento, tenha dado tudo certo, ela passou os 5 anos, deu como curada. Se por um acaso essa doença voltar, ela vai se sentir perdedora. E ela não está travando essa batalha, né? Ou vamos supor que seja um paciente com diagnóstico metastático já, que daí a gente não fala mais em cura, fala em tempo de qualidade de vida. E aí, esse paciente ele vai sempre se sentir perdedor? Claro que não. Esse paciente ele tá, porque senão a gente vai estar, sabe, fazendo o quê? A gente vai estar dando um tratamento para esse paciente para garantir que ele vença uma batalha. Não, a gente está dando um tratamento para garantir que ele tenha mais dias da sua vida com qualidade. E aí, então, a gente não pode falar isso. E é muito comum, né, Mirna, você como jornalista já deve ter lido, às vezes quando vão quando vão fazer as notificações de principalmente famosos que faleceram com o câncer, né? Perdeu a luta, perdeu a batalha, e não é isso. Então, eu acho que o principal que a gente não deve falar para o paciente é isso. E aí, a gente também não pode dar esperanças falsas para aquele paciente, mas a gente também não pode tirar a esperança do paciente. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que responder o que o paciente quer saber. Às vezes, ele pergunta pra gente quanto tempo mais eu tenho de vida. E aí, a gente vai falar o quê? A gente vai falar o que a gente sabe sobre os estudos, que os estudos falam isso. Porém,
são estudos. Cada paciente responde de uma maneira, né? A gente também não pode mentir para o paciente. A gente tem que falar o que ele quer saber, né? Como sendo da área da saúde. Mas, por exemplo, às vezes eles devolvem com essa pergunta e eu falo assim para eles: o que você acha que está acontecendo com você? Eles mesmos vão dar a resposta pra gente. Ai, é difícil, hein, Camila? É pesado. Pesado, não viu? Não é fácil, Pesado. mas assim, vale a pena. Precisa realmente muito amor nessa profissão, muito carinho, viu? E Camila, qual foi a sua formação, né, para hoje exercer essa oncologia, essa enfermagem oncológica tão bem? Como eu já falei anteriormente, né, eu fiz a faculdade de enfermagem mesmo, que é o nível superior, e aí depois eu fui fazer pós em neonatologia, porque eu achava que era o que eu queria, mas aí não, voltei para oncologia, né, fiquei em oncologia, aí eu fiz a especialização em oncologia, depois eu fiz administração hospitalar e por último eu fiz pós-graduação em cuidados paliativos, que foi essa pós-graduação que eu fiz em 2018. Eu acredito que foi a pós-graduação que mais me ajudou a ter esses conceitos definidos, a entender esses conceitos e o quanto isso é importante para o paciente, né? Porque quando a gente fala de cuidados paliativos, o que vem na cabeça das pessoas é: a pessoa está morrendo. Não, e cuidados paliativos são cuidados para a vida. Então, eu tenho pacientes em quimioterapia paliativa, que a gente não está falando mais dessa cura, se deixar, eles estão melhor que a gente. Mas estão fazendo tratamento, né? Porque hoje os tratamentos estão cada vez mais modernos. E aí, por último, eu fiz a prova de título, né? Que a gente fala que tem uma sociedade que regulamenta toda essa profissão. E aí eu fiz essa prova de título e passei, então eu sou reconhecida, além das pós-graduações, eu tenho o reconhecimento da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, eu tenho o título de especialista para fazer essa atuação. Muito estudo, né? É muito estudo. E eles continuam, viu? Naquele congresso outro dia já vai ter agora, porque as medicações são lançadas. Cada congresso a gente tem lançamento de medicações novas. O tratamento do câncer hoje é muito diferente do que ele era 10 anos atrás. E eu tenho certeza. Amém, né? Exatamente. Amém, né, Camila? A gente tem drogas que dão menos efeito colateral, a gente tem drogas que podem ser utilizadas que antes a gente não tinha mais como utilizar em pacientes. Então, cada vez mais isso está evoluindo. E para isso evoluir, a gente tem que estar sempre estudando, porque são coisas muito específicas, Mirna. Então, por exemplo, a gente fala de mutação em alguns genes e essas drogas são justamente para agir nessas mutações. Então você imagina, gente, é puro código genético, né? Tá sempre em cima das novidades. Sim, aí, né, sempre. Camila? E cada congresso são novas coisas e o que eu fico mais feliz, Mirna, que agora esses congressos, eles não estão só falando da parte de tratamento, eles estão falando dessa parte da humanização real, porque tem muita gente que fala que faz tratamento humanizado e não faz. Né? Chega na hora a gente vê que não faz. Mas o quanto isso é importante, não só para o paciente, para a família, mas também para o próprio profissional que está prestando esse atendimento. E Camila, agora em outubro nós tivemos a campanha do Outubro Rosa, né? Prevenção do câncer de mama. E agora estamos entrando em novembro, que é o Novembro Azul, né? Da prevenção do câncer de próstata. Isso. Quais são os cuidados para prevenir o câncer de próstata? Apesar de toda a sociedade falar que o Outubro Rosa ele é uma campanha de prevenção do câncer de mama e o Novembro Azul uma campanha de prevenção do câncer de próstata, eu gosto muito de ressaltar que a gente tem que falar que são campanhas de diagnóstico precoce. Sabe por quê? Tem algumas coisas que a gente pode fazer assim, de hábitos saudáveis para um para outro, eu já vou contar para vocês, mas o porquê que eu gosto de falar isso? Porque se aquele paciente, se por um acaso você foi aquela uma das 8 mulheres ou um a cada dos 7 homens, for diagnosticado, e você fala assim, mas eu fiz tudo, eu tive todos os hábitos saudáveis, eu fiz tudo e mesmo assim eu tô com câncer. Por quê? Porque daí tem uma outra causa, tem causas genéticas, enfim. E aí ele vai falar assim, mas eu me preveni, eu tô com câncer. Não, você não se preveniu.
para não ter o câncer. Você se preveniu para quê? Para o seu corpo estar melhor e você pegar esse câncer no começo. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, por exemplo, para o câncer de mama, né, que foi o outubro agora, a gente está falando de aumentar a chance de cura. Quando a gente diagnostica o câncer de mama com até 2 centímetros, a gente fala em chance de cura de 98%. E no caso do câncer de próstata, quando a gente faz esse diagnóstico precoce, a gente faz com que o paciente, além desse câncer não ter se espalhado para outros locais, né, porque esse tratamento, esse diagnóstico do câncer precoce de próstata, ele é mais difícil de ser feito do que o de mama, por puro preconceito. E aí, quando a gente Com pega, certeza, já está num estágio mais avançado. Então, se o homem segue à risca o que é para ser feito, ele vai pegar no início. E aí, às vezes, ele não precisa nem fazer a cirurgia, ou só uma cirurgia, não precisa fazer medicações, né? Então, a gente aumenta essa parte da chance de cura. Então, existem coisas que a gente pode fazer para prevenir? Prevenir para quê? Prevenir para ter hábitos saudáveis. Então, por exemplo, já mostra que a gente tem que fazer pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, porque senão a gente vai entrar no quadro de sedentarismo. E sedentarismo é fator de risco para ambas as doenças, né? Tanto de mama quanto de próstata. Uma dieta rica em fibras, né? Em uma hidratação adequada, pobre em gordura. Por quê? A gente sabe que essa gordura, quando ela entra no nosso corpo, ela aumenta uma coisa que a gente fala que é uma síndrome metabólica. E aí a gente produz mais hormônio para dar conta. E é justamente a maioria dos casos de câncer de mama e de próstata, eles são justamente alimentados pelo nosso próprio hormônio. Então, na mulher, o hormônio feminino e do homem, o hormônio masculino, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje o tabagismo, todo mundo fala, o tabagismo é fator de risco para câncer de pulmão. Não é mais só para câncer de pulmão. Para um monte de coisa. Para um monte de câncer. Entra também para o câncer de mama, entra para o câncer de próstata. A gente está tendo uma incidência enorme de câncer de bexiga por causa do tabagismo. Por quê? Todas aquelas substâncias tóxicas são eliminadas por onde? Pela urina. E onde a urina é armazenada? Na bexiga. Então, coisa que a gente não via atrás, hoje que a gente já está vendo, né? Então, são dicas que a gente pode, por exemplo, alimentação. Todo mundo gosta de um embutido, né? Um salame, uma salsicha. Ontem mesmo eu estava fazendo uma quimioterapia na paciente, eu estava conversando com ela e o marido dela falou assim, ela não vai poder comer salsicha mais toda semana, né? Eu falei, não vai poder. E aí eu expliquei, porque tudo que é embutido, ele é rico a concentração de nitrito e nitrato. E isso já foi comprovado que faz com que as células se multipliquem, que nada mais é do que o tumor. Então, isso é cancerígeno. Então, preferir alimentos, temperos naturais. Então, o azeite, a cebola, a cebolinha, né? A salsinha. E fica tão gostoso quanto. Então, são coisas que a gente pode fazer para ter uma melhor qualidade de vida. Porque se por um acaso a gente, mesmo fazendo tudo isso, for diagnosticado ou com câncer de mama ou com câncer de próstata, nosso corpo vai estar mais saudável para enfrentar o que ele precisa ali para frente. Forte para enfrentar, né? Exatamente. E Camila, quais são os exames do diagnóstico? Porque a consulta de rotina no urologista, né? Eu acho que é básico. E quais são os exames que são necessários aí para diagnosticar o câncer de próstata? Mina, eu acho que assim, o outubro passou e todo mundo falou do outubro, se vestiu de rosa, né? Enfim, nós mesmos tivemos as caminhadas. Por quê? Porque essa adesão é muito maior. E aí chega no novembro, a gente precisa realmente falar isso que a gente está falando. Porque mesmo a gente falando, a gente não consegue uma adesão. Inclusive, vocês fizeram caminhadas do Outubro Rosa e a gente estava falando das caminhadas do Novembro Azul. Não tem. Nem pensar, porque os homens não aderem. Não aderem, né? Então, é um assunto ainda que gera muito tabu na sociedade
E claro que já melhorou bastante, mas você vê, por exemplo, uma roda de amigos que eles chegaram na idade que precisa fazer o exame. Qual que é a idade que precisa fazer o exame, né? Vamos falar agora, o toque retal, né? Isso, que é o mito, na verdade, é o fantasma. o urologista, ele é nada mais do que o ginecologista, que a mulher tem que ir todo ano, o homem também deveria ir ao urologista, né? Então, se você tem histórico na sua família de câncer de próstata, pai, irmão, tio, você precisa antecipar essa ida nesse urologista e fazer os exames antes. Então, você precisa começar a partir dos 40 anos. Então, você precisa fazer o PSA, que é um exame de sangue que detecta o antígeno, que a gente fala, mas também fazer o exame de toque. Por quê? Porque o PSA, às vezes, ele não está alterado, mas a próstata já está inchada. E aí, com o exame de toque, o médico consegue verificar e aí, com isso, pedir um exame mais específico, né? Então, o médico, os homens às vezes falam, só vou fazer o PSA. Não adianta fazer só o PSA, você precisa fazer o PSA e o exame de toque. E se você não tem essa faixa aí de risco da sua família, você faz essa prevenção, não, esse cuidado todo mês a partir dos 50 anos, tá? Então, uma vez por ano, você precisa ir no urologista e fazer o PSA e o exame de toque. São eles que vão diagnosticar o câncer? Não são, Mirna. Eles vão diagnosticar que tem alguma coisa alterada com a próstata daquele homem. Feito isso, o urologista vai pedir os exames complementares, que são o quê? Biópsia, às vezes uma ressonância, mas só quem confirma diagnóstico de câncer, seja ele qual for, é a biópsia. Mas o PSA, o exame de toque, são exames que ajudam para que o médico chegue até o pedido da biópsia. E às vezes, Mirna, ele faz a biópsia e aí vem aquela... porque com a idade, né, do homem, a próstata aumenta realmente de tamanho. Então, por isso que os homens têm aquela... levantam mais vezes à noite para ir ao banheiro, né? Tem mais dificuldade para controlar a urina. Pode ser câncer ou não, né? Exatamente, mas quem vai dizer isso é o médico, né? E o diagnóstico precoce, o médico vai tomar as medidas necessárias, os tratamentos necessários e vai evitar que isso se expanda, né? Porque a doença pode tomar outros órgãos, não é Pode, isso? porque o que acontece? Geralmente, diferente do câncer de mama, o câncer de mama a gente tem diagnósticos que o quadro deles são mais lentos, né? A multiplicação, o crescimento, mas também a gente tem quadros que são super, hiper agressivos, crescem assim de um mês para outro, triplicam de tamanho. No câncer de próstata não, já é uma doença que a gente fala que é uma doença de progressão leve. Então, por o fato dela ser progressão leve, o homem ignora alguns sintomas que estão vindo antes. E aí, junta com o preconceito, que é aquilo que eu falei, você tá na roda ali de amigos, você tem mais de 40 anos. E aí eles já vão começar a fazer aquelas brincadeiras, né? Aquelas piadas que não tem por que serem feitas. O que a gente tem que pensar com esse diagnóstico precoce? Se você não faz esse diagnóstico precoce, aquela doença não está localizada ali apenas no local, né, ou na próstata, já pegou outros órgãos, que a gente fala que é a metástase, ela vai se espalhando, porque a próstata ela está próxima de diversos órgãos, né, enfim, da bexiga, dos ossos, então a gente tem esse risco da doença passar. E quando a doença passa para esses outros locais, a gente tem que fazer tratamentos mais agressivos. Claro que hoje a gente tem medicações que lá atrás a gente não tinha, então a gente tem comprimidos que podem ser usados, mas isso gera todo um efeito colateral no paciente que, se ele tivesse feito o diagnóstico precoce, ele não precisaria estar passando por isso, né? Então, esse homem que tá nessa rodinha fazendo eles estão ouvindo essa brincadeira dos outros, né, que é uma brincadeira de mau gosto, e que já teve alguém na família ou que conhece alguém e sabe dessa importância, ele tem a obrigação de falar sobre isso lá. Para que essas pessoas parem com isso, parem com esse tabu e a gente consiga cada vez mais aumentar esse diagnóstico precoce. E Camila, exemplo do que a Oncoitu fez em outubro, sobre o Outubro Rosa, vocês vão fazer alguma atividade aí relacionada ao Novembro Azul? Então, na verdade, o que a gente faz no Novembro Azul? A gente se veste todo dia de azul para chamar a atenção, porque é muito comum, sabe, Mirna? O paciente chegar na clínica e ele tá com o acompanhante. E o acompanhante fala, nossa, eu tô com os meus exames atrasados. Ele olha a cor do azul, porque qual que é o objetivo da gente colocar a cor?
que você remeta ao que você precisa fazer quando você enxerga aquela cor, né? Então, várias pessoas já chegaram, quando eu tô vestida de rosa, falam, nossa, meus exames estão atrasados. E quando eu tô vestida de azul, também falam, preciso levar meu marido no urologista, porque é sempre a mulher que vai falar alguma coisa. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente fica vestida de azul, põe a clínica de azul, a gente não faz caminhada, porque infelizmente não tem adesão. Eu espero que um dia, Mirna, a gente consiga fazer uma caminhada eu do quero mesmo ver peso. isso. Né? O fato da gente estar falando aqui, a gente tem um objetivo, né, desse, do mesmo peso do Outubro Rosa. A gente faz panfletos para deixar, né, nos locais de diagnóstico mesmo, enfim, parceiros aí, e a gente divulga. A gente faz um e-book, porque hoje é tudo muito redes mídias sociais, enfim, redes. Então a gente faz um e-book com informações e também a gente faz ao longo do mês diversos vídeos sobre esses chamados importantes, né? Então a gente coloca um oncologista, o urologista, eu falando um pouquinho, para que as pessoas possam divulgar essas informações e ir propagando cada vez mais. O Instagram da OncoItu é @oncologiaitu, Indaiá. Então lá a gente tem os dois, né? Tanto da unidade de Itu quanto da unidade de Indaiatuba, porque a gente é um grupo só, então a gente deixou um Instagram só. Essa é uma novidade, porque a última vez que você veio aqui não havia Onco Indaiá. Eu quero que você fale sobre a Onco Indaiá. Eu costumo dizer que quando o amor cresce, ele precisa expandir. E foi isso que a gente fez, né? Então, a gente viu uma necessidade de uma região lá de Indaiatuba que não tinha serviço de oncologia e principalmente não tinha serviço de oncologia com essa visão nossa, que é fazer oncologia com amor. Então, a gente abriu a Onco Indaiá agora em julho desse ano. A Onco Indaiá está dentro do Shopping Parque Mall, que é um shopping de serviços lá de Indaiatuba. Então, isso já foi uma grande novidade também. Todo mundo falou, mas vocês vão abrir uma clínica dentro de um shopping? Sim, nós vamos, porque a gente acha que lá é legal para os pacientes, o acesso para os familiares que ficam ali o dia inteiro, eles têm onde descer, onde dar um passeio. Então, a gente quis fazer essa inovação, porque isso faz parte do cuidar também. Então a gente está lá dentro do Parque Mall, que é ali na Avenida das Primaveras, em frente ao Parque Ecológico, então ainda tem isso, você sai, você enxerga o parque. E lá a gente está com as mesmas especialidades daqui, que é o nosso principal, né, que é a oncologia, a hematologia, a parte de quimioterapia, de imunoterapia, mas também a gente conseguiu reunir os principais profissionais da cidade, das outras áreas e trazer junto com a gente. Então a gente tem mastologista, urologista, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião de tórax. Eu tô com a equipe multiprofissional completa lá, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta. Então a gente tá fazendo aí um tratamento realmente completo para esse paciente. Presentão de aniversário para a OncoItu, né? Que completou 10 anos esse ano em julho, foi isso? Foi setembro, Mirna, foi 30 de setembro, nós completamos aí 10 anos. E aí eu fui fazer um levantamento que o pessoal de marketing pediu para mim, nem eu acreditei nesse levantamento, né? Mas como tudo é por sistema, a gente consegue fazer isso muito rápido. Ao longo desses 10 anos, nós atendemos mais de 40 mil pessoas. 40 mil? Olha, é muita vida, muita gente, muita. Eu olho lá atrás e olho lá hoje, eu falo, nossa, é muito amor mesmo. Muito cuidado. Né? E aí a gente pretende expandir cada vez mais esse amor para que todo mundo tenha acesso a ele. E você consegue transferir para toda a sua equipe essa forma de atendimento, de ver o tratamento do paciente, né, Camila? Mirna, eu costumo dizer que eu só cheguei nesses 10 anos porque eu tenho diversas pessoas ali ao meu redor que estão e vão sempre continuar na mesma missão, no mesmo propósito, porque sozinha eu não teria chegado. Então, desde a minha recepcionista, médico, farmacêutico, equipe multi, até a moça que serve o café para os pacientes. Se eles não estiverem na mesma sintonia, na mesma filosofia, na mesma missão, que é cuidar de vidas e não de diagnósticos, e fazer essa oncologia com amor, a gente não teria conseguido chegar desse jeito. Ai, que coisa linda! Camila,
Eu queria agradecer a sua presença aqui e principalmente agradecer toda essa dedicação, viu? Sua aos seus pacientes, a essas pessoas que precisam tanto de amor e carinho numa fase tão difícil da vida. Sim, Obrigada, obrigada viu? a você, viu? E obrigada a vocês por terem nos ouvido aqui e levar essa informação para adiante, que eu tenho certeza que é o que vai ser feito, e mais ainda, obrigada por essa região ter nos acolhido tão bem, né? Então, Salto, Itu, Indaiatuba, Porto Feliz, e a gente poder mostrar que sim, realmente é possível fazer uma oncologia com amor. Muitos anos para Onco Itu. Obrigada! E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.